Expectativas para a temporada 2023-2024 do PSG. Sai Neymar, entra ou volta Mbappé. É um PSG que muda bastante o rumo do que a gente tem entendido nos últimos anos desse projeto. O Neymar, o Mbappé, o Messi, era um PSG que queria vencer a Liga dos Campeões com estrelas e que a gente entende pelas movimentações que tem feito, por declarações, obviamente pelo que se fala em imprensa francesa, em fontes aqui e ali, é de que o PSG muda o rumo disso, querendo jogadores mais jovens e também jogadores mais identificados com o clube, com a França, com a cidade, e estamos falando de jogadores franceses. Com isso, o Mbappé obviamente sempre foi o centro do projeto e a ideia é, ainda que a gente não saiba quanto tempo mais o Mbappé vai ficar de contrato, ele tem mais um ano, é de que seja um PSG que vá mais para esse caminho de jogadores franceses. Pensando especificamente para a temporada 23-24, vale lembrar que o PSG já estreou oficialmente na temporada, empatou em 0-0 com o Lorient em casa no último sábado, num jogo em que ainda não tinha o que a gente espera desse PSG, mas que a gente já viu um pouco mais de coletividade com a chegada do Luiz Henrique. Eu acho que para a temporada ele é um ponto muito importante, na minha opinião. É a primeira vez em que esse PSG terá um técnico pronto e de verdade para o desafio, porque eu acho que em outros momentos não era o técnico com personalidade, experiência e qualidade suficiente para fazer isso. E aí vocês vão falar, mas teve o Tuchel. O Tuchel, quando estava aqui, ele estava começando, não a carreira, mas o seu momento em clubes de elite. Então, e saiu do jeito que saiu. Então, é um PSG que, na minha opinião, em termos de staff técnico, traz pela primeira vez nesses últimos anos, se a gente pensar aí nos últimos 6 anos, pegando o recorte que o Neymar ficou aqui, é a primeira vez, na minha opinião, que tem um técnico que pode fazer um trabalho mais a médio prazo, que tem uma personalidade, que tem um estilo de jogo bastante interessante. Então, no primeiro jogo a gente já viu um pouco disso, foi um recorde, inclusive, de passes trocados no campeonato francês. Foram mais de 1000 passes trocados no PSG, mas aí você fala, mas 1000 passes, mas não marcou nenhum gol. Pois é, faltou o gol, mas faltaram os jogadores que irão estar durante a temporada. O PSG no mercado de transferências, nesse momento, já teve a saída do Neymar, assim, jogadores importantes, né? Ou que estavam no mercado, não estavam no projeto, porque o Paredes, por exemplo, saiu, mas está voltando de empréstimo, inclusive, mas é um jogador que não era titular, não era importante aqui no cenário. Então saiu o Neymar e deve sair o Verratti, muito provavelmente até o fim da janela de transferências. É um jogador que, em teoria, nesse momento, o PSG não quer contar. E trouxe alguns jogadores importantes. Trouxe para a linha mais de defesa, né? O Skriniar precisava de um zagueiro a mais. Na temporada passada a gente viu o quanto que sofreu com isso. E trouxe o Lucas Hernandes, que atuando na lateral esquerda, inclusive já no sábado passado. Vale lembrar que o Nuno Mendes, que é quem joga normalmente na esquerda, ou um dos titulares, que vai brigar por posição, está recuperando de lesão. Assim como o Kimpembe, zagueiro. Então a gente tem um PSG que tem uma linha defensiva interessante. Tem Hakimi na direita, querendo ou não, como zagueiro, tem o Kimpembe que vai voltar, tem o Marquinhos, tem o Skriniar, que para mim é jogador que briga por titularidade também. Na esquerda, o Lucas Hernandes e o Nuno Mendes. No meio-campo, trouxe o Ugarte, que é um jogador que pode fazer esse primeiro volante, um jogador interessante que eu acho que pode crescer. Não sei se ele já está 100% pronto, mas é um jogador para brigar ou eventualmente ser, sim, titular. Para mim ainda falta um meio-campo de mais qualidade para esse time. O PSG sonhava em contratar o Bernardo Silva, não rolou. Acho que ainda deveria ter ido atrás, ou deveria ir atrás de um jogador mais importante para o meio-campo. Tem ali o Vitinha, o Fabian Ruiz, vamos ver como é que vai montar, mas tem o Zaïre Emery, que é um jogador daqui, né, do PSG, que pode ser interessante, mas eu acho que falta um grande jogador aí no meio. E aí, pro ataque, a gente vai ter uma mudança bastante grande em relação ao PSG que jogou sábado, porque a gente vai ter Dembélé, muito provavelmente na direita, o Gonçalo Ramos, que era o centroavante que o Mbappé tanto queria, e o Mbappé jogando pela esquerda, já que ele foi reintegrado e agora volta a ser o centro das atenções do time. É um time que, esse time, pensando nesses reforços, se viesse mais um meio de campo aí seria ótimo. É um time que, obviamente, tem a obrigação de vencer na França, não tem para onde correr. E acho que o trabalho do Luiz Henrique, se encaixar bem no início, é um PSG que pode sim brigar, não
não penso em título de Liga dos Campeões, mas que eu acho que pode e deve passar sim, deve no sentido de ter as condições para isso, passar, por exemplo, de umas oitavas de final de Liga dos Campeões. Para encaixar verdadeiramente, o torcedor do PSG sonhar com um título de Liga dos Campeões, tem que contar que tudo é certo, que encaixe muito bem. Na teoria, o plano Dembélé, Gonçalo Ramos e Mbappé é muito bom. Repito, eu gosto muito da linha de defesa e das opções da linha de defesa do PSG, mas eu só tenho muitas dúvidas em relação ao meio-campo. Então, se esse meio-campo funcionar, eu acho que o resto, digamos que está muito bem servido. Mas falta ver como que esse meio-campo vai funcionar. Então é isso. A minha expectativa é de um PSG campeão francês e encaixando de um PSG que passe, ao menos, das oitavas de final de Liga dos Campeões, a depender do sorteio e com um belo trabalho do Luiz Henrique. Eu gosto do trabalho do Luiz Henrique, tá? Eu acho que em alguns momentos ele conseguiu, além de ter um foco muito grande em posse de bola, e que, obviamente, a ideia não é posse de bola, é controle de jogo. Se ele conseguir esse controle de jogo com mais verticalidade, que ele já conseguiu em diversos momentos, e eu acho que ele tem agora jogadores para isso no ataque, eu acho que esse PSG pode sonhar em, enfim, avançar um pouco mais na Liga dos Campeões, mas está muito atrás. Não só em termos de jogadores, se você pegar elenco inteiro, mas também em evolução de time de outros, né? Enfim, aí você pode pegar, obviamente, os ingleses, se você pensar que o Barcelona já tem um processo um pouco maior de renovação, um caminho mais longo já traçado, né, digamos assim, o próprio Real Madrid, obviamente, que tem algumas dúvidas importantes, porque perdeu jogadores importantes nesse início de temporada, mas tem grandes estrelas que já foram testadas, que já mostraram muita coisa. Então, enfim, é um pouco disso das expectativas para um PSG. Peço mais uma vez que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo e deixa nos comentários qual é a sua expectativa para o PSG desta temporada. É isso, gente. Beijo!